Domingo que vem nós terminaremos essa série de mensagens sobre nos dias de Noé eram assim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, verso 1 ao 14. Gênesis capítulo 8, de 1 a 14. Gênesis, capítulo 8, de 1 a 14. Olha o que diz o texto. Gênesis 8, de 1 a 14. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra, e depois de 150 dias haviam diminuído. A arca parou sobre os montes Ararat no dia 17 do 7º mês. As águas foram diminuindo até o 10º mês, e os cumes dos montes apareceram no primeiro dia do 10º mês. Ao final de 40 dias, abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas ia e voltava, enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca, estendendo a mão. Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava totalmente seca. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque já podemos sentir a Tua presença em nosso meio. E se há algo no nosso meio, Pai, que não te agrada, se há um espírito que não te agrada, Pai querido, que ele possa ser expelido em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Pai, nesta noite, possa ser um canal desobstruído, para que venha falar no coração do Teu filho e da Tua filha, Pai querido. Fala, Senhor, nos corações dos Teus servos, assim como o Senhor falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos dias de Noé eram assim. Pois bem, meus irmãos, nós vemos então no primeiro versículo que Deus se lembrou de Noé. Então nós podemos entender claramente, mas não é isso que diz no hebraico. Nós entendemos então que se Deus se lembrou de Noé, então dá-nos a entender que em algum momento Deus esqueceu de Noé, né? Se Deus se lembrou de Noé, no versículo
capítulo 8, versículo 1 diz: Deus lembrou-se de Noé. Quer dizer, aparentemente dá-nos a entender que o Senhor lhe deu uma promessa, que Deus lhe deu uma promessa, mas que Deus esqueceu desta promessa, porque ele se lembrou que esqueceu de Noé. Parece que ele se lembrou que esqueceu da arca. Não é isso, meus irmãos, que diz no hebraico. O que diz no hebraico é que Deus tinha um tempo determinado, e esse tempo agora chegou. O tempo de Deus tinha chegado. O tempo de Deus tinha chegado para Noé, para sua família e para todos os animais. Deus não esqueceu em nenhum momento de Noé. Deus não se lembrou de Noé, ou seja, o tempo determinado, o tempo de Deus, as promessas de Deus iria se cumprir na vida de Noé. Olha, meus irmãos, às vezes nós acreditamos que o nosso tempo nunca vai chegar, seja ele de coisas boas, seja ele de coisas ruins. Nós acreditamos muitas vezes que o nosso tempo não vai chegar, mas mais cedo ou mais tarde o nosso tempo irá chegar, porque Deus não esqueceu de nós. Aquilo que a gente pede, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós clamamos ao Senhor, no tempo certo, Deus irá ouvir as nossas orações. Nos dias de Noé, meus irmãos, agora nós vemos não mais nos dias de Noé enquanto pessoas, enquanto mundo, mas agora nós vemos nos dias de Noé, Noé e Deus, Noé e sua família. Então, nós vemos, meus irmãos, quando nós lemos esta história, nós vemos agora nesse instante que Noé se encontra cansado. Noé está cansado. 40 dias, 40 noites dentro de uma arca, fazendo as mesmas coisas, olhando para as mesmas pessoas, vendo os mesmos animais, sempre as mesmas atitudes. Noé se encontra nesse momento cansado. Ele estava cansado. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos ele soltando então aí o primeiro pássaro, e na mente dele ele acreditava que as águas já tinham escoado, mas a grande realidade, quando nós olhamos para o texto, nós vemos o Noé cansado. 150 dias fazendo as mesmas coisas. O homem não foi feito para ficar preso. E quando o homem ele é preso em algum momento para consertar esse homem, para consertá-lo. Quando o homem é preso, muitas vezes, a atitude do Estado é recuperar essa pessoa. E nós vemos agora, meus irmãos, nesse instante, que 150 dias Noé estava preso naquela arca, sem contar o tempo que ele levou para fazer aquela arca. Noé já estava cansado. E ele estava tão cansado que nós vemos que ele solta os pássaros, e os pássaros voltam da mesma forma. Por quê? Porque não havia ainda, as águas não tinham ainda cessado. Você já está cansado? Tem gente aqui nessa noite que já está cansado desta vida, está cansado das coisas que ouve, está cansado da vida. Alguém nessa noite que está cansado de cantar na frente, está cansado de pregar, está cansado do casamento, está cansado da doença, está cansado de tantas coisas. Então, se eu for perguntar para alguém, começando aqui da minha esposa ou pelo Luan, você está cansado? Do que você está cansado? Você está cansado das injustiças? Você está cansado das mentiras? Você está cansado? Do que você está cansado? Você está cansado desse governo aí? Você está cansado da sociedade? O que tem te cansado? E muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos diante de Deus: Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais. E quando nós estamos cansados, meus irmãos, nós não somos mais produtivos.
Não há mais produtividade quando eu estou cansado, quando você está cansado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças. Amém. Não podemos viver como crentes cansados. Eu estou cansado, mas eu tenho que estar revigorado. O Senhor tem que renovar as minhas forças. Eu não posso continuar cansado. Uma das qualidades das pessoas que a gente mais condena são pessoas que gostam de ficar sozinhas. Eu gosto de ficar sozinho. Tem gente que é criticada porque você já percebeu? Fulano é calado, fulano só anda sozinho, fulano chega em casa, entra no seu quarto, fulano parece que vive nesse mundo isolado, de uma maneira aleatória, fulano não faz amizade, fulano... Meus irmãos, quero dizer para você que gente que gosta de andar em grupo, gente que gosta de andar somente com muitas pessoas do seu lado, isso em algum momento se torna problemático, sabia? Porque nós dependemos mesmo é do Senhor. E é gostoso quando você muitas vezes está só e anda só e confronta você mesmo. Então não condene alguém que gosta muitas vezes de andar sozinho, de viver sozinho, não. Fulano parece que tem solidão. Nada disso, meus irmãos. Existe um ditado muito antigo que é melhor só do que mal acompanhado. E quem disse que andar só significa que está aleatório a esse mundo ou não tem Deus? Então, como é importante muitas vezes quando nós também tiramos um tempo para ficar sozinho. E a Bíblia diz que há tempo para se ajuntar, mas há tempo de ficar sozinho, quando a Bíblia diz que há tempo de se espalhar. Então isso é bíblico. Mas muitas vezes nós queremos andar igual manada. Eu só me sinto feliz se eu estiver com 2, 3, 4, 5, 6 do meu lado. O próprio Jesus Cristo, ele era um homem que andava só. A sua companhia era Deus. E só nós viemos para esse mundo um dia. E só nós iremos voltar. Deixa eu dar um exemplo fantástico, né? Que ainda que nós um dia venhamos morrer todos juntos, caiu esse teto, morreu todo mundo, né? Fui fazer uma viagem de avião, o avião caiu no navio, naufragou, morrer todo mundo. Mesmo assim, cada um de nós iremos morrer sozinho. Iremos morrer só, né? Eu não vou morrer no mesmo tempo. Olha, eu morri no mesmo momento, na mesma hora que o Juan morreu. Não. Embora nós estamos juntos, mas cada um irá morrer só, e cada um prestará conta da sua vida sozinho para com Deus. E embora, meus irmãos, Noé estava dentro daquela arca, cercado de pessoas da sua família e dos animais também, ele estava só, ele se encontrava só, ele estava cansado, ele se encontrava cansado. Então, meus irmãos, que o nosso cansaço não venha em nenhum momento nos prejudicar. Alguém que, por exemplo, tira a sua vida, comete o suicídio, ele comete o suicídio porque ele está cansado. Ele está cansado dessa vida. Ele não vê mais solução para esta vida. Ele está cansado, ele quer dar um basta na vida dele porque ele está cansado. O Senhor possa renovar as nossas forças. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Que nós possamos ser renovados dia após dia. Depois de um dia de trabalho, nós vamos para nossas casas e ali nós descansamos, né? E a verdadeira intenção, né, é que nós renovamos as nossas forças para o dia seguinte, né? Essa é a verdadeira intenção.
nós como crentes no Senhor Jesus, nós devemos renovar as nossas forças na palavra, na oração, no conversar com Deus. Quando eu vejo fulano me dá um ânimo, olha, quando eu vejo tal coisa me dá um ânimo. Nosso ânimo, ele vem do Senhor. A palavra de Deus em todos os momentos diz: tenha bom ânimo. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque nós cansamos à toa. Nós cansamos. Tem pessoas que não trabalham ainda. Você fala: fulano, faz isso, eu estou cansado. Fulano, faz aquilo, eu estou cansado. Vocês ouvem direto isso, né? Eu estou cansado. E quanto mais, meus irmãos, nós não temos o que fazer, mais cansados nós ficamos. Por isso, meus irmãos, que eu, desde criança, eu escuto, né, uma frase que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Ocupemos a nossa mente. Ocupemos a nossa mente. Então, que nesta noite, meus irmãos, a minha oração, que você possa tirar que o Senhor venha tirar o seu cansaço. E que você também não venha, né, em algum momento: olha, eu estou cansado, porque aquilo que nós falamos, nós acreditamos. Olha, eu estou tão cansado, eu estou cansado. E parece que quando o corpo ouve isso, aí que ele fica cansado mesmo. E nós vemos então um Noé cansado. Alguém então que não vê a hora de voltar à sua vida como era antes, por causa do cansaço que ele estava tendo, cansaço físico, cansaço mental, e ele precisava ser renovado. Em segundo lugar, eu quero falar do limite de Noé. Noé também, nós vemos aqui que ele tem um limite. E ele então solta ali aquele pássaro, e aquele pássaro, ele volta, ele solta o corvo dá uma volta, ele percebe que as águas então não escoaram toda ainda, e ali nós vemos que Noé já estava no seu limite, cansado e no limite. Nós vimos aí um dia desse um crime onde um soldado matou quase toda a sua família. Qual o motivo disso? Ele já estava no seu limite, cansado cansado e limitado também, emocionalmente falando. Então, meus irmãos, na vida nós temos um limite. E muitas vezes nós extrapolamos este limite. Nós precisamos conhecer o nosso corpo. Nós precisamos conhecer a nossa vida espiritual. Tem pessoas que elas são dotadas aí de algumas doenças psicossomáticas e outras coisas mais. Por quê? Porque não conhece o limite dos seus corpos. Não conhece o seu limite. Meus irmãos, nós somos humanos. E com isso nós precisamos conhecer o nosso limite. Nós não vamos conseguir fazer tudo, não. Tem pessoas que dormem pensando no problema e acorda pensando no problema. E não sabe que o nosso corpo tem limites. E precisamos colocar um limite para os nossos corpos. Então, há essa necessidade de nós nos conhecermos, de ter um limite. Noé estava cansado, e muito mais do que isso, Noé já estava no seu limite. Ele já não via a hora de sair daquela arca. Acredito que ele contava os dias para sair daquele lugar, porque ele não suportava mais, não aguentava mais. Então, para tudo na vida, meus irmãos, há um limite. E esse limite, muitas vezes, nós esperamos por Deus, mas esse limite, muitas vezes, quem tem que dar somos nós.
Muitas vezes nós precisamos colocar limites em certas situações. Muitas vezes nós precisamos colocar limites para que venhamos ter uma boa saúde. Precisamos colocar limites para ter uma vida espiritual melhor. E nós vemos então que Noé já estava no seu limite. Eu estava vendo um noticiário essa semana que um menino de 12 anos tirou a sua vida. Dá para parar, meus irmãos, e pensar nisso. Dá para entender como uma criança de 12 anos pode tirar a sua vida. Cansaço e limites são coisas que nós, como cristãos, devemos em algum momento despertar, aguçar esse termômetro nas nossas vidas. Precisamos disso. Você quer ver só, meus irmãos, se tem uma coisa que o brasileiro não é muito adepto, é a leitura. E quando nós lemos, nós viajamos. Quando nós lemos, nós criamos no nosso imaginário coisas boas, coisas maravilhosas. Também isso acontece quando nós ouvimos boas músicas, Quando nós ouvimos músicas boas, isso nos arremete aí ao passado, a coisas boas. Não que nós não devemos nos prender ao passado, não estou dizendo isso, mas às vezes a gente ouve uma música, e a gente é capaz de dizer que tempo bom era esse. Quando nós lemos um livro, olha, eu já vivi isso, na minha vida. Em algum momento eu comungo da ideia do autor a respeito disso. Eu estou vivendo isso. Às vezes a gente está vivendo alguma situação e a gente lê um livro, e fala assim, e diz assim, essa situação perto, da situação que o autor está narrando aqui deste livro, a minha não é absolutamente nada. E de todos os livros, meus irmãos, que nós lemos, o que a gente jamais poderemos apartar das nossas vidas é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, para tudo nesta vida tem um limite. Para tudo nesta vida tem um limite. Precisamos colocar limite nas coisas. Se possível, precisamos colocar limite em pessoas. Se possível, precisamos colocar limite, e esse é o mais importante, em nós mesmos. Precisamos colocar em algum momento limites. Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você passa aí nas mídias? E quanto tempo você tem buscado ao Senhor, lido a palavra, orado? Quanto tempo? Então, muitas vezes nós temos alimentado muito mais a carne do que o próprio Espírito. Nós estamos, meus irmãos, num período que nós devemos alimentar o nosso Espírito. Muitas vezes o inimigo é capaz de dizer assim, olha, como que fulano suporta tantas coisas, tendo eu colocado tanto obstáculo, mas o Espírito, nosso Espírito está alimentado. Porque nós andamos com Deus, porque nós olhamos para Deus, porque nós servimos um Deus. Mas para isso nós precisamos largar o cansaço de lado. Para isso nós precisamos colocarmos limites nas nossas vidas. Eu não sei se com você acontece isso. Toda vez que eu quero ler a Bíblia, toda vez que eu quero ouvir uma mensagem, sempre aparece algo atraente do inimigo para desviar, desvirtuar aquilo que eu quero de fato. Ler a Bíblia é bom, é excelente. Orar é bom, é excelente. Mas quantas vezes nós preferimos deixar de ler a Bíblia para ter um bom papo com alguém? Quantas vezes nós deixamos de nos ajoelharmos perante ao Senhor para buscar saber coisas, informações das vidas dos outros?
Que nós, como crentes, possamos ter sede de ouvirmos a palavra do Senhor. Colocarmos certos limites nas nossas vidas. Para a televisão, desliga a televisão um pouco. Vamos buscar ao Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. E Noé já estava no seu limite, cansado e já estava limitado como homem. É tanto que ele solta nova vez, agora ele solta uma pomba. No versículo 9, ele solta a pomba. E ali ele viu que a pomba, ela já estava quase em lugar seguro, mas ainda a água não tinha totalmente escoado. Então ele tinha que aguardar mais um. Ah, meus irmãos, como é difícil nós esperarmos o tempo do Senhor. Como é difícil. O próprio Deus que chamou Noé, ele mesmo poderia se revelar a Noé e falar: Noé, está na hora, Noé. Noé, as águas escoaram. Mas Deus tinha um tempo. Deus tinha um momento. E Deus precisou trabalhar no coração de Noé para que Noé entendesse isso. Ele iria sair daquela arca um dia que Deus quisesse, não que ele gostaria, o dia que fosse, mas o dia que Deus iria ordenar para ele sair daquele lugar, daquela arca. Ele solta a pomba e ele diz: será que é hoje? Será que é agora? Mas não era o momento ainda. E Noé espera mais 7 dias. Aí ele solta a pomba novamente para fora da arca. Versículo 11: e à tardinha a pomba volta para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Ou seja, o seu coração ali enche de esperança. Por que enche de esperança? Porque ele viu naquele momento ali que as águas estavam se escoando naquele momento. As águas estavam baixando, mas não totalmente. Ainda que muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos vendo a solução. E ainda que muitas vezes nós não estamos vendo a solução dos nossos problemas, Deus trabalhando nos nossos problemas, ainda que nós vemos a porta fechada, tenha certeza que Deus está agindo. Que Deus está agindo. Não é mágica, não é num passo de mágica, não é no estalar de dedo. Deus trabalha. Ele simplesmente trabalha. Deixemos o Senhor trabalhar. Muitas vezes nós queremos ser afoitos, muitas vezes nós queremos fazer, agir, mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus quer. Eu tenho dito para os irmãos, e o mundo tem nos confrontado a isso. O mundo tem nos tirado, né, do sério neste quesito. Então, alguém que quer brigar comigo, o caminho mais fácil qual que é? É brigar também. Esse é o caminho mais fácil. O caminho de alguém que me xingou, qual é o caminho mais fácil? É xingar também. Alguém que disse algo ao seu respeito, qual o caminho mais fácil? É afrontar também. Esse é o caminho mais fácil. E o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é esperar no Senhor. O caminho mais difícil para alguém que te persegue é joelho no chão. O caminho mais difícil para aqueles que falam mal de você é orar por... Essa semana eu tive um dissabor com alguém. Eu falei: mas Senhor... Aí eu me lembrei de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que orar.
Orar pelo inimigo. Orar. Senhor, desculpa, mas não dá. Não tem como. Orar só se for para morrer. Orar por alguém que te fez mal. Orar por alguém que está cometendo... Como assim? Você já viu como é que a gente ora? Né? A gente ora, mas ora daquele jeito, né? Senhor, abençoe ele, mas no fundo, se o Senhor puder arrebatá-lo, eu agradeço em nome de Jesus. Mas é isso que a palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos. O caminho fácil eu sei, o caminho fácil você sabe. Mas devemos fazer sempre o caminho mais difícil. Porque este caminho agrada o coração do nosso Deus. Amém. Fulano afrontou o pastor lá na porta da igreja. Aquele é pastor de verdade. O que ele fez? Pastor deu uma coça nele. Né? Os irmãos iam até morrer de medo do pastor. Agora, quando o pastor trata com amor, com carinho, com oração, né? Aí os irmãos veem Deus na minha vida e eu vejo Deus na vida dos irmãos. Tudo tem um limite, mas é o Senhor que responde o tempo certo para nós agirmos nas nossas vidas. Versículo 13: as águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava totalmente seca. Ou seja, tudo nessa vida tem um tempo determinado por Deus. Até mesmo o nosso choro, as nossas angústias, as nossas tristezas. Eu fico imaginando, meus irmãos, quando Noé então começa a tirar o telhado daquela arca, a alegria que brotava no seu coração, porque o tempo de alegria chegou. O tempo de alegria chegou. E esse tempo também chegará nas nossas vidas. Esse tempo chegará nas nossas vidas, seja mais cedo ou mais tarde, o tempo de alegria chegará para nós também. Mas aguarde, espere no Senhor. Tudo há um tempo determinado por Deus. Senhor, mas esse tempo não chega nunca. Só tenho chorado, só tenho me angustiado, só tenho tristeza na minha vida. Mas tudo tem um limite. O Senhor renova as nossas forças. E o tempo de Deus, ele é próximo para cada um de nós. Eu fico imaginando Noé dentro daquela arca diz para os seus filhos assim: vamos destelhar essa arca, porque a terra está seca. Eu não vou precisar mais ficar cheirando o cheiro do macaco. Eu não vou precisar mais ficar convivendo aqui com o cheiro das fezes desses animais. Eu não vou precisar mais disso, não. Porque ele era um ser humano. Né? Ele era um ser humano. Sua esposa, seus filhos. Ele queria sair daquilo, ele queria ter a sua vida de volta. Há problemas, há situações que entram nas nossas vidas que parece que não tem fim. Há problemas, há situações nas nossas vidas que fazem morada, parece que são eternos. Parece que os momentos bons são curtos, mas os momentos ruins parece que são uma eternidade que nunca vai acabar. Parece que jamais vai acabar. Já perceberam isso? Parece que um dia de sol ele é curto, mas parece que um dia, cinzento, ele se torna maior. Mas tudo na nossa vida, tudo tem fim, meus irmãos. Tudo um dia vai acabar, tudo um dia acaba. Isso aconteceu na vida de Noé, e isso acontecerá nas nossas vidas também. Que nós possamos continuar crendo no Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, nós iremos também receber da parte do Senhor a nossa vitória. Deus não nos fez para sermos eternamente humilhados. O mesmo Deus que muitas vezes nos abate,
também é o Deus que nos levanta. Esse é o Deus que nós servimos. Porém, eu não sei como o seu coração se encontra nesta noite, mas deixe a canseira de lado. Coloque limites para a sua vida e creia no tempo do Senhor. Você possa renovar as suas forças. Que você possa colocar alguns limites. Senhor, eu preciso colocar alguns limites na minha vida. E eu preciso aprender que no seu tempo, Senhor, é no seu tempo que eu preciso aguardar, que eu preciso esperar. Quando nós falamos a respeito do tempo de Deus, parece que nós falamos de uma eternidade. Mas quando nós servimos um Deus, Ele é o dono do tempo, o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é já. Então muitas vezes nós saímos daqui, poderíamos sair daqui pensando assim, né? E quando virá esse tempo? Esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. Esse tempo é o tempo que nós nos entregarmos, que nós nos colocarmos diante do Senhor. É nesse tempo. E muitas vezes, meus irmãos, um dia é uma eternidade, como mais 7 dias Noé teve que esperar. Mas o tempo do Senhor nos traz paz, alegria, conformidade. E Noé viveu esses tempos difíceis, tempos de cansaço. Ele já estava no limite, mas no tempo certo, o Senhor renovou as suas. O Senhor quer renovar as suas forças nesta noite. Talvez tem pessoas aqui que dizem assim, está dizendo assim, eu não aguento mais, não suporto mais. O Senhor está dizendo, eu vou renovar as suas forças. Pastor, eu estou no limite, eu não aguento mais. Tenho ido na igreja, tenho ouvido as mensagens, os hinos, mas nada disso tem feito efeito na minha vida, porque eu já estou no meu limite. O Senhor está dizendo nesta noite, para que você venha renovar as suas forças, que você possa esperar no Senhor. Feche os seus olhos. Alguém nesta noite, que o seu desejo é que o Senhor renove as suas forças. Fique de pé, eu quero orar por você. Senhor, eu quero que o Senhor renove as minhas forças. Tenho vivido todos os dias iguais. Todos os dias para mim são iguais. Não muda nada. Não tem mudado nada. Eu durmo, eu acordo, eu durmo de novo. E olha, todos os dias são iguais. Eu gostaria que o Senhor renovasse as minhas forças. Eu gostaria que o Senhor estivesse renovando as suas forças. Há mais alguém nesta noite? Gostaria que o Senhor estivesse renovando as suas forças. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso limite, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa alegria. Não deixa, Pai, que nada venha nos abater, que venha tirar a alegria de servir ao Senhor. Nós somos únicos, ó Pai. O Senhor não fez duas pessoas exatamente iguais. O Senhor não fez. O Senhor nos fez diferentes. Cada um de nós temos o nosso brilho próprio. Cada um de nós temos a nossa maneira. Esperamos no Senhor sermos renovados a cada dia. Pai querido, eu peço por esse irmão que está cansado, por esse irmão que já está no limite, por esse irmão que já não aguenta mais esperar, que em nome de Jesus ele possa nesta noite receber o renovo do Senhor. Que ele possa trocar nesta noite, Pai, o seu corpo cansado por um corpo novo.
A começar por este, ó Pai, que prega nesta noite. Que eu possa ser renovado a cada dia. Que possamos viver, ó Pai, em contentamento diante do Senhor, com novidade de vida, tendo a esperança que amanhã vai ser diferente de hoje. Oh Pai querido, grandes são as lutas, mas grande mesmo é o Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a entendermos, ó Pai, os seus desejos, as tuas vontades. Nos ajude, ó Pai. Muitas vezes estamos prestes a receber do Senhor a vitória. E quando estamos prestes, muitas vezes, nós ficamos cansados, não renovamos as nossas forças. Oh Pai querido, renova as nossas forças. Seja para buscar ao Senhor, seja no nosso casamento, seja, Senhor, no nosso serviço, que possamos, ó Pai, ser produtivos ali onde nós trabalhamos, possamos ser reconhecidos, ó Pai, pelo trabalho, pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai querido, tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aceitável, meus irmãos, Deus vos abençoe. Ministério de novo.